Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados, desencarnados. Lembrando vocês que faltam 9 dias para a nossa festinha do Dia das Crianças, vai ser na quinta-feira do dia 16. Então ainda dá tempo de colaborar, né? Essa colaboração pode ser os itens que a gente tem postado, tem colocado nos grupos, bala, pirulito, para fazer um kitzinho de surpresa para as crianças, né? E quem achar que é mais fácil também pode passar o Pix, no Pix da casa, tem ali o QR Code, também tem nas postagens e tal, né? A gente está na reta final, então vai ser Guaraná Antártica, Coca-Cola, cachorro quente, uma sobremesa e daí os docinhos também que eles vão levar para casa, né? Muito importante para eles isso e muito importante para nós também. Não precisa muita coisa. Se cada um der um pouquinho, a gente junta isso e dá uma festinha legal. A criançada já está animada, está falando da criançada espiritual, né? E também as crianças da comunidade sabem que todo ano a gente faz, né? Mas as crianças da espiritualidade estão extremamente ansiosas para essa festa chegar. Então já estão num ritmo eles já estão no ritmo de festa. E eles acabam contagiando as nossas irmãs que chegaram, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de apoio, de amparo, porque vem essa energia, né, da criança, da alegria, da felicidade. Então a gente precisa compreender isso bem também, né? Agradecer quem trouxe as flores, pedido da dona Padilha, né? Na semana passada, na segunda-feira ela pediu, então tá aí. Essas rosas estão aqui já desde terça-feira passada, ó, parece que foram colocadas hoje aqui. Maravilhoso, isso é a energia que vibra em torno desse sagrado feminino. Então tem flores aqui, tem lá no nosso cantinho de trabalho também. Então tá tudo florido e tudo bonito. A gente vai dar continuidade no nosso livro, parte 10 já, hein? E vamos aqui pro slide que a gente parou na semana passada. Ele está falando assim: o mundo está indiferente às propostas verbais e gráficas de nobreza, aguardando mais exemplos de ação dignificante. Uma terrível onda de ceticismo varre a terra e a cada dia mais aumenta o descrédito das criaturas nas suas proposições, cujas condutas desmentem as colocações e promessas por mais belas que se apresentem. E aí eu comentei que a minha motivação para trazer aqui as manifestações espirituais é exatamente essa, né? Porque isso é o que ainda cala nas pessoas. Eu falo isso porque a gente tem já um bom tempo de casa espírita, de mesa mediúnica, de trabalho mediúnico, de trabalho espiritual. E a gente tem o entendimento que, quando o trabalho mediúnico, uma época, o trabalho mediúnico, as manifestações, era aberto ao público. Tinha uma assistência. Então a casa abria o trabalho, os médiuns faziam sua atividade e tinha uma assistência que assistia a esse trabalho. E as casas lotavam. Porque todo mundo quer ver os espíritos falarem. Todo mundo acha interessante isso. Então, isso eu digo com certeza mesmo. Por exemplo, se a partir da semana que vem, olha, o nosso trabalho mediúnico vai ser aberto na segunda-feira, quem quiser vir, pode pôr 100 cadeiras aqui. Lota. E fica a gente de pé. Agora imagine o furdunço que é isso dentro de um hospital espiritual. Onde é pedido silêncio, onde é pedido calma, onde é pedido tranquilidade. Então a gente entende isso, né? Agora, ler um livro, sempre falo dos livros. Ler um livro, não lê. Então, é gráfico, né? Ou propaganda, ou mesmo a palestra. Mesmo as palestras, elas têm um volume menor de pessoas. Então isso me motiva a trazer as manifestações para que a gente possa compreender, né? Porque aí são eles mesmos dando o testemunho da vida deles. E a gente acha muito interessante, não acha? Eu estou falando alguma
bobagem aqui. Todas as manifestações são muito interessantes. O que falta é que elas calem em nós, né? Que sirva para cada um de nós para uma reflexão. Porque essa fala espiritual, o que é trazido aqui por eles, é extremamente preparado pela espiritualidade. Os assuntos, as conexões que existem do Espírito que está falando com vocês, conosco, os sentimentos que são colocados. Bom, Richard? Bom te ver, hein? Bem-vindo. Que bom. Então a gente traz por isso. E claro, não é aquela coisa que deve ficar engavetado, que deve ficar guardado, que eu vou levar para o meu caixão junto comigo. Então toda essa fala espiritual, né? Tudo isso que é trazido vai acabar ficando o quê? Guardado a 7 chaves, porque não deve ser levado a público. Se o próprio Kardec falou, né? O Espírito de Verdade falou, as tumbas se abrirão e os mortos falarão. Falarão para o mundo. Né? E aí toda a codificação kardeciana, espírita, vem a partir da fala desses mortos, que vieram trazer aí toda essa codificação do espiritismo. Né? E aí ele continua dizendo assim, que é necessário que fulgure o bem desinteressado através de nós, em ambos os planos da vida. A dedicação ao trabalho de conforto e de esclarecimento espiritual, muitas vezes exaustiva, termina por oferecer frutos sazonados. Aí fui lá, né, ver direitinho, fruto maduro que atingiu o ponto ideal de desenvolvimento está pronto para ser colhido. Se não de imediato, no momento próprio. Assim, jamais nos cansemos de servir. E eu fiquei pensando nessa questão de fruto sazonado, né? Porque a gente tem feito os trabalhos espirituais, quem está assistindo as palestras ou está acompanhando a gente lá, o trabalho da casa no YouTube, tem percebido os espíritos que estão sendo recolhidos aqui. E a gente percebe que nós recolhemos espíritos que estão há 200 anos, 300 anos, 400 anos, já há 500 anos, nesses ambientes, reclusos lá, aprisionados, numa redoma, num bolsão de sofrimento. E aí a gente pensa, né, poxa, por que esses bolsões de sofrimento têm lá 500 anos de idade? Por que ninguém aí em 500 anos foi lá e fez isso que está sendo feito agora? Porque os frutos ainda não estão maduros o suficiente para serem recolhidos. Ainda estão verdes. Porque a gente vai entender que esses sítios de sofrimento, esses bolsões, eles são ambientes purgatoriais. Então, né, não vou falar nada aqui que vocês já não ouviram aí aqui nas nossas falas. Por exemplo, né, na época do tráfico negreiro. Então vem o navio lá da África com os escravos e acaba afundando aqui antes de chegar no Porto de Paranaguá. Então a gente foi lá na Ilha do Teixeira, a gente foi no Porto de Paranaguá também, e recolheu espíritos lá, que estão lá há 300 anos, 200 anos. E aí a gente se pergunta, né? Por quê, né? Cara, ninguém tinha competência de fazer isso antes? Claro que deveria ter, né? Imagino que teria. Porque basta alguém com boa vontade, com uma mente aberta, né? Só que, o que acontece? Se nesse navio negreiro, nesse tumbeiro havia lá, vamos supor, quantos cabiam, Richard? 400, bem apertadinho, 500, né? 500 escravos. Afundava, todos acorrentados. Já falei para vocês assistirem a Amistad, né? Assistam a Amistad. Do Spielberg, né? Vocês vão entender claramente o que eu estou falando aqui, o que nós estamos falando aqui, né? Não sou eu que estou falando. Então lá, afundava com 500 escravos, desencarnavam lá, ninguém escapava, tudo acorrentado no fundo do navio, porque essa era a realidade.
E cria-se ali naquele ambiente um bolsão de sofrimento. Que pode ser lá onde aquele navio afundou, né? Foram rebocados aqui navios inteiros aqui para casa. Né? Seu Exu Sete Mares recolheu navios inteiros aqui, aportaram aqui. Então, esse bolsão de sofrimento, ele contém os 500 espíritos? Não. Porque muitos desencarnam e se libertam logo que desencarnam. Já tem uma condição espiritual melhor, tem um entendimento melhor, é espiritualizado, tem a percepção de que é um resgate espiritual, porque eles vieram da África e eles têm... Tudo que a gente faz aqui hoje, dentro da cultura africana, a gente pode falar de muitos falangeiros da Umbanda, pretos velhos, pretas velhas, vem já de uma tradição africana milenar, não é nem centenária. Então, quando a gente conversa com um espírito aqui, um africano que chega, que foi resgatado, a primeira coisa que a gente fala é assim: salve Zambi, porque Zambi é Deus para eles. Então eles já têm a noção de Deus, o entendimento de Deus, do Criador, da criação, do sagrado masculino, do sagrado feminino, muito antes de nós. E a gente não pode achar que a gente está aqui dando aula para eles. Porque eles são inferiores. A gente já falou tanto isso aqui, né? Então vai ter lá nesse ambiente, naquele bolsão ali de sofrimento, e claro que existe daí o quê? Os espíritos que vão, não é os termos que se tinha, justiceiro, vai lembrar aí, justiceiro, mercenário, de ocasião. Então quando acontece isso, claro que tem espíritos que estão ali prontos para causar ali qual que é o termo? Que tem o interesse, né, que são negativados ou que estão dentro de um comando, né, da maldade, né? Escravizar. Já era escravo em vida, né? Já chegou da África preso. Desencarna num navio afundado e continua sendo escravo. E pasmem, eles chegam aqui ainda acorrentados. Aqui, as correntes são quebradas aqui. São trazidos de lá ainda acorrentados. Permaneceram lá 300, 400 anos acorrentados. Mas não são todos. Porque uma parte deles já tem uma consciência espiritual. De perdão, de compreensão, de entendimento da espiritualidade. E seguem sua rota, seu caminho. Inclusive, muitos deles, com consciência espiritual, ficaram lá cuidando dos outros. Normalmente, quando nós recolhemos uma quantidade de espíritos, sempre se manifesta primeiro um espírito, um negro, um preto ancião, que vem nos agradecer a libertação dos seus irmãos ou dos seus filhos, porque aquele é aquele que já tem uma consciência espiritual. E ele não entrou no túnel, ele ficou ali cuidando daqueles que estavam aprisionados. E é disso que a gente está falando aqui, dedicação ao trabalho. Não abandonou seus irmãos em sofrimento. Poderia, mas não abandonou. Então a gente precisa compreender isso. Isso quer dizer o quê? Se você tem, duas portas, a porta ali da tua liberdade, então, eu fiz lá todo o meu trabalho, sou espiritualizado e posso entrar por aquela porta e seguir meu caminho. E tem a outra porta que é eu ficar ali protegendo, cuidando daqueles meus irmãos. Conforto e esclarecimento espiritual, muitas vezes exaustivo. Sabe quando eu falo aqui que Jesus pergunta o que fazes de especial? É exatamente esse exemplo. Eu posso ir, eu posso seguir, está aberto para mim, eu já tenho mérito para isso.
Mas eu fico lá cuidando, sofrendo junto, porque está lá no bolsão de sofrimento junto. Cuidando dos seus irmãos, limpando as feridas por 300 anos. É um trabalho exaustivo. Muito exaustivo. E é também, agora trazendo aqui para nós, o que acontece com a gente. E aí esse ancião, ele sabe que aqueles frutos, olha que coisa interessante, não estão prontos ainda. Porque quando a gente vai, daí eles se manifestam aqui, ou às vezes se manifestam lá mesmo, há muito tempo nos falaram que vocês viriam nos resgatar. Há muito tempo tem manifestações aqui gravadas. Nós estamos esperando você chegar, ou vocês chegarem, se for o caso. Então, alguma estrutura espiritual, calma. Esses frutos precisam amadurecer. Porque como é uma purgação, né? Purgar, né? Limpar. Então tem lá uma ferida, tem lá seja lá o que for, uma inflamação, e aquela inflamação ela só vai terminar quando ela purgar, quando ela sair. Então eles estão naquele ambiente purgando. Tem lugar, tem bolsões aí que de 1000 anos. De 2000 anos. A gente vai começar aí, talvez no fim do ano, no começo ano que vem, um trabalho no Oriente. Oriente mesmo, Turquia, Egito. Eles estão falando disso. E a gente está falando de quantos anos? No mínimo. Mais de 1000. Inclusive, alguns já estão chegando já, porque o endereço vibratório do trabalho já está pronto, já está todinho organizado, só falta pôr em prática. Não me perguntem como vai ser, que eu não sei. Eu só sei que vai ser. E aí é 2.500 anos, 2.000 anos, 3.000 anos. Esses dias manifestou um espírito aí e falou, eu lembro das pirâmides. Esses dias não, semana retrasada, né? Segunda-feira agora, na outra anterior. Então eles estão chegando, está sendo preparado esse terreno. Aí são bolsões. O que tem embaixo daquelas pirâmides? Para ser recolhido. Né? Então é exaustivo. É exaustivo no sentido que a gente também vai oferecer ajuda e devido à complexidade do sofrimento desses espíritos, né? Eles não compreendem muito bem o que está sendo feito, o que está sendo trabalhado. Então também é exaustivo nesse sentido, porque às vezes a gente recolhe, e vocês vão entender aqui na manifestação que eu trouxe, e, claro, recolhe com a intenção de acolher, né? E a gente tem falado aqui do quê, né? De mulheres que sofreram num processo de prostituição. No primeiro momento, a gente fala muito aqui da clientela, né? Eu não posso deixar de falar da clientela. Porque eu sempre disse, né? E eu falo aqui, falo para elas, elas estão aqui hoje, foram trazidas aqui para ouvir o que a gente tem que falar. Existe a prostituição porque tem os clientes. Se não tivesse, não teria. E eu sempre disse aqui também que eu nunca fui um cliente. Eu nunca fui um cliente. E talvez por isso eu esteja na frente desse trabalho. Só que a dor é tão grande, o sofrimento é tão grande, que basta a voz masculina para causar sofrimento. Então eu nunca fui cliente, eu sempre protegi, eu sempre cuidei do sagrado feminino. Mas a energia e a vibração não é suficiente para romper essa dor.
Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo falar? Ela não é suficiente, porque só a voz masculina. E aí é exaustivo. Para mim é exaustivo. Eu estou sendo honesto aqui em falar. Porque eu que fui lá e busquei. Mas o nível de dor, de sofrimento é tão grande que elas não conseguem me identificar. Eu fui lá, eu trouxe. E elas não conseguem identificar. Porque a dificuldade com o masculino é extremamente complicada. Cegas. E aí, com isso, a gente consegue perceber o nível de sofrimento com que elas passaram. Agora, tivemos manifestações aqui, também, que foi dito assim, mulheres escravizaram e escravizam mulheres. E as barbaridades cometidas são muitas vezes muito maiores do que as que os homens cometem. Então que fique claro aqui, que não é só o masculino, que o feminino também. E a gente aí pode entender isso de alguma forma, né? As donas, se a gente for falar aqui no físico, no humano, as donas de cabaré, aquelas que ganham dinheiro também, né? Não são só os homens que fazem isso. Homens e mulheres. Né? Então precisamos ter essa compreensão disso para que a gente possa abrir o nosso leque de entendimento. Porque foram recolhidas lá do Porto de Paranaguá também mulheres que estão no calabouço. Eu já disse aqui que tem a ala feminina. Tem a ala masculina, tem a ala feminina. Vieram mulheres também. Trouxe manifestação aqui. O que você fez com as minhas meninas? Lembram dessa manifestação? Onde que estão as minhas meninas? Eu quero elas de volta. Porque exploravam ainda espiritualmente, na Ilha do Teixeira, a prostituição, o sofrimento das moças. Né? Então vamos pôr a manifestação para vocês entenderem. A dor. Como que eu posso perdoar? Eu não sei perdoar. Não sei. Eu não posso. Não sei se um dia eu vou poder. Talvez não a palavra não seja perdão, né? Mas colocar uma pedra em cima e dar uma oportunidade, também se dar uma oportunidade para não ficar sempre nesse mesmo sofrimento, nessa mesma dor, porque a mágoa também dói. E pensarei no quê? Se minha vida inteira foi assim. Novas coisas. Lá eu nasci. Até a voz me incomoda. Novas oportunidades. Dessa raça. Novas possibilidades de crescimento. Se permitia isso. Porque na sua frente, na nossa frente, existe uma porta. E essa porta está fechada há muito tempo. E cabe a nós abrir essa porta e ver o que tem do outro lado. Preencher esse espaço vazio. É fácil, né? Coisas. Não. É fácil para vocês que vivem aqui. Não é fácil. Tem essas vidinhas de vocês fáceis. Não é fácil. A nossa nunca foi. Nós sabemos disso. Nunca foi. Nunca tivemos opção. Nunca tivemos. A gente sabe e a gente se condói. Sofrimento, dor, muita dor. Mas precisa recomeçar. Não só minha, mas de várias que estão aqui. Mas é necessário recomeçar. Ah, com certeza. É preciso. Só ainda não sei como. Por quanto mais tempo esse sofrimento vai imperar nos corações. E os que fizeram a gente sofrer? Sim, mas aí existe uma lei. Existe uma... Até então nunca vi nada. Você sabe... A gente via eles sorrindo, gastando, com dinheiro, bem, desfilando com suas famílias.
Você sabe onde eles se encontram aqui agora, aqueles que foram recolhidos por nós? Não sei, nem quero saber. Então, eles estão resgatando já os seus erros e as suas culpas. Mas é a você, minha irmã, que cabe. Não é só eu. São sei, várias. Eu sei que eu estou falando por várias e que você representa várias também. Mas é preciso recomeçar, minha irmã. Não existe outro caminho. Não é o caminho de perdoar, mas é o caminho de esquecer o passado nesse momento. E se oportunizarem de preencher a vida de vocês com novas coisas. Sem dor, sem sofrimento. Essa casa é uma casa abençoada. Enquanto vocês não abriram os olhos e os corações para o que tem aqui, para o que está sendo oferecido aqui para vocês, vocês vão continuar sofrendo e sofrendo, vendo as coisas de uma cor escura, de uma cor difícil. Chega. Tá bem, meu? Chega. Tá bem. Sua voz, não quero. Fique bem. Não quero. Fique bem. Queria, Isso, fale. eu queria pedir Levante. licença. Não há necessidade. Eu queria pedir licença, que uma irmã vai se aproximar dela. É uma mulher? Uhum. Então, vai se aproximar dela e vai passar para ela uma energia e uma palavra. E ela está dizendo esperança, esperança e esperança. Esperança é como uma luz divina que há de brilhar, que há de estar escrito. Aonde ela olhar, esperança para todas. Que Deus te abençoe, minha irmãzinha querida. Que Jesus, minha irmã, está emitindo uma luz maravilhosa em favor de todas vocês. Vai haver uma renovação, minha irmãzinha, uma renovação no teu espírito, no teu pensamento, no teu coração, na tua vivência. E esse desterro, minha irmãzinha, que está sendo feito por Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, vão fazer com que vocês sejam vistas por Jesus. E vocês vão sentir esse sentimento de pureza, de que tudo foi resgatado, que vocês estão libertas, minhas irmãs, libertas. Vocês vivem e vão sempre viver cada dia mais em paz, com alegria, com a mente serena, recebendo em vossos braços aqueles que um dia vos tiraram. Receba a paz de Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigada. Eu vou levantar e vou massagem. Isso. Leve junto de você esse carinho, esse coração de mãe, eu sou mãe. Que você receba, minha filhinha querida. Eu sou sua mãe nesse instante. Essa irmãzinha que está aqui está falando isso. Eu sou sua mãe, minha querida. Isso, minha irmãzinha. Nem todas as lágrimas são más. Chore mesmo para limpar esse coração. Querida, minha querida irmãzinha. Você sentiu, minha filha? Viu? Nada é impossível. Se viu esse laço que existe, dá para acreditar. Viu? Você vai descansar, você vai ficar renovada. Quando você acordar, minha filha, você vai ver tudo com uma outra noção do teu pensamentinho, do teu coração, do teu espírito. Descanse, minha filhinha, descanse. Que os anjos estejam ao teu redor. É muito triste, né? Quanta dor.
Quanto sofrimento, que trabalho exaustivo, né? Para recuperar todo esse sofrimento. E aí, semana passada, a dona Padilha falou, né? Que muitas delas já estão acordando, já estão caminhando aqui pela casa. Então, na segunda-feira eles pediram para mim abrir as portas daqui, a porta dali, de lá, para elas trafegarem, né? E eu que estou aqui, né? Sozinho. Me vira e mexe, eu encontro uma, transitando por aí. E, infelizmente, elas me olham como? Como um homem, né? Aquele homem. Exaustivo. Semana toda. Estão acordando e vão acordar. E conforme elas vão pro jardim, vão ali, mexe aqui e tal. Então, para a gente entender que a gente não pode cansar, né? De servir. E no tempo delas, elas vão acordar, despertar, compreender, entender. Né? Talvez possam ter um olhar diferente entre homens e homens, né? Entre mulheres e mulheres também. E a gente compreende o sofrimento. Essa raça, não é isso que ela falou? Essa raça, homens. E aí recuperar tudo isso, toda essa vida de novo, para um dia, sabe lá Deus quando, ter a possibilidade de ter um esposo, um marido, um companheiro. Quando que vai acontecer isso? Quando que esse fruto vai amadurecer? Para chegar e se apaixonar por um homem e ter um companheiro, e ter uma relação, e ter uma vida. Vocês conseguem imaginar quanto tempo isso vai levar para curar isso? Quanto tempo? Quanto trabalho, quanta conversa, quanta terapia, né? É de terapia que a gente está falando, né? Ainda bem que temos aqui as terapeutas mulheres. Já pensou se só tivesse terapeutas homens? Né? Um cara tem que ser assim. Só elas vão atender. E a gente precisa entender essa dor, a gente precisa entender esse sofrimento, compreender isso e não desistir de ajudar. Quando esse trabalho ia começar, o trabalho das estradas, dos resgates do sagrado feminino, me falaram, filho, vai doer. Vai doer em você. Porque eu faço parte do balaio, né? Infelizmente eu faço parte do balaio. Mas é assim que é, né? Então, não podemos desistir. Hoje, abraçando a valiosa contribuição da ciência nas áreas psíquicas, que muito tem ajudado os pacientes psicológicos e mentais, é disso que a gente está falando, né? Está falando que aqui na casa nós temos espíritos que são médicos, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, médicas, que atendem a parte da ciência. A gente tem falado disso, né? Das inovações científicas. Tem medicamentos que são produzidos aqui, antidepressivos. Aproveitando o Richard aqui, a Marjorie, né? Quando a gente fez aqui aquele trabalho de doação de ectoplasma, era para produzir medicamentos. Soro, remédio, porque eles tomam medicamentos, precisam tomar medicamentos. Porque não são espíritos que têm o seu perispírito extremamente machucado, adoecido,
E o mesmo efeito que o medicamento faz para nós aqui, para o nosso corpo somático, faz para o perispírito deles também. E aliado a isso, ofereçamos em conjunto o valioso concurso espiritual, que é o que nós estamos fazendo aqui, trabalhando as raízes do distúrbio no ser, afastando os parasitas espirituais que os infelicitam. Por isso o calabouço. E lentamente, com mais segurança, bem lentamente, atingiremos o objetivo da libertação dos nossos irmãos e irmãs adoecidas do espírito. Então, se não tem essa estrutura toda que abrange todo esse olhar, tanto olhar científico, e a gente aqui não vai separar ciência de espiritualidade. Não pode. Porque como a gente fala aqui para nós encarnados, né? A gente vem fazer o tratamento espiritual na casa espírita, mas aliado ao tratamento do médico. Tem que estar tomando um remedinho, se for prescrito. Então, o que acontece normalmente? Eu vou lá me tratar no centro, no terreiro, não sei onde, para de tomar os remédios. Ou eu vou lá para o consultório do médico e paro de vir pedir ajuda espiritual. E elas trabalham juntas. No atendimento dos espíritos, elas trabalham juntas. Imagine para nós. Então não façam isso. Faz direito. Faz certo. Porque o nosso médico aqui, psiquiatra, vai estar lá no consultório, intuindo o psiquiatra encarnado, o remédio, a dose do remédio. É desse jeito que funciona. E a gente precisa compreender isso. Vivemos num mundo único de vibrações, de ondas. Estou deixando a dica para você, hein? De campos energéticos, eletromagnéticos, gravitação, forças quânticas. Sabe o que nos atrai aos sítios purgatoriais, né? A nossa energia quântica. Tudo é energia quântica no universo, né? Não é só, pode atrair para outro planeta, inclusive. Para outras galáxias. Tudo é quântica. Cada um de nós tem um peso quântico específico. Então não desencarnou, ninguém vai pegar a gente para o braço e vai levar, você vai para um umbral tal lá. A gente é atraído magneticamente para esses locais, que tem a mesma energia quântica que o nosso, que a nossa, o mesmo peso quântico. Então lá aquele navio negreiro afundou, aqueles que tinham a energia quântica, o peso quântico, compatível com aquele sítio purgatorial que está sendo criado naquele momento, permanece ali. Os que não têm, que têm um peso diferenciado, se libertam. Vou arrumar uma balança aqui para pesar, gente, para ver como é que está o nosso peso quântico. Diferenciando a potência no qual os encarnados e desencarnados transitam. Lembra que eu falei que estão aí, né? Os preto velho, as preta velha benzedeira, né? Estão aí agora, vem aqui. O que eles tiram daqui? Energia fitoterápica. E vão aí. E tratam vocês com essa energia daqui. Isso aqui não está querendo para enfeitar, não. Ó, tem boldo, arruda é forte. Tem aquele outro ali que eu não lembro o nome agora. Tratam vocês. Está falando aqui, ó. A mesma energia. Então vem um espírito aqui, tira a energia fitoterápica aqui, leva para vocês e faz o tratamento. Desencarnado para encarnado. Por que a gente tem que separar isso? Se é tudo a mesma coisa.
É tudo a mesma coisa. Transitamos na mesma faixa. Quantos milhares de espíritos tem aqui na nossa casa? Eu não sei mais. Até ia pedir um censo aí, para ter uma ideia, mas vai ser complicado, porque tem a mata, tem a floresta, tem animal, tem tudo. É muito grande. E a gente vai compreender como que funciona isso. Somente existe uma realidade. Seu Caveira falou semana passada, né? Do paletó de madeira, lembra? Abotou o paletó de madeira. Só o corpo. Continua igual. Uma realidade de onde se derivam todas as outras expressões. Assim, unindo-nos no mesmo objetivo, que é o que a gente faz aqui, por que a gente vai resgatar e traz para cá? Né? Então seria fácil, em vez de eu estar aqui conversando com a moça, um espírito feminino estar aqui conversando com a moça. Um espírito desencarnado feminino, doutrinando, evangelizando, dialogando com ela. Por que tem que ser um encarnado? Mas foi o que aconteceu. Pelo objetivo, sim. A Freda, né? Foi a Freda, mas sempre tem a médium, que no caso era a Linda Mir. Por que tem que ter a médium? Dá para pensar nisso? Por que não faz direto? Já pensaram nisso? Era fácil, né? A casa dos espíritos. Então traz o espírito, traz um espírito também que vai dialogar, conversar, esclarecer, e elas conversam. Por que tem que ter o médium encarnado? A médium e o médium encarnado. Choque anímico. Choque anímico é a transmissão de energia, de vibração, de onda, de um para o outro. Então a gente tem uma vitalidade, a Linda está querendo dizer isso, nós temos uma vitalidade, um fluido vital por estarmos encarnados, que os desencarnados não têm, porque eles não têm como produzir isso, mas precisam. Porque eles estão com problemas no seu perispírito, foi corrompido, foi machucado. E aí o choque anímico faz com que a energia do médium seja passada para o espírito, e isso serve como um choque, como um acordar, um despertar. Mas é só isso? O que o médium ganha com isso? Já pensaram? Quanto que o médium ganha com isso? Porque o médium faz uma catarse da sua problemática interior. Porque esses espíritos, eles são já atraídos para médiuns que têm a mesma problemática, se não nessa vida, numa vida anterior, um trauma, um karma. E quando eles se acoplam mentalmente, aquele espírito em sofrimento faz com que o espírito do médium sofra uma catarse de um passado também. Olha como é perfeito. E aí eles se ajudam. Isso é caridade. Eles trocam energias, eles trocam sentimentos, vibrações. E aí nesse momento da catarse, em que o médium tem, embora não saiba, pode estar lá numa gavetinha, guardada lá, as gavetinhas do Freud lá. Mas a hora que eles se acoplam, aquela gavetinha do médium se abre. E o médium sente a energia daquele espírito naquele momento em que ele está passando. E aí os dois são tratados. Então é um tratamento. Os dois recebem. Porque a espiritualidade que está em torno está usando todos aqui as ferramentas necessárias para essa cura.
E aí cura o espírito e cura o médium também, daquele problema que às vezes ele nem sabia que tinha. Então não é 2 ou 1 aqui para ver que espírito vai manifestar em que médium. Tudo já, ficha kármica do médium, ficha kármica do espírito, aqui. Às vezes o médium não vem, aí o espírito tem que ficar de molho, esperando. O dia que o médium vai vir, porque daí choveu naquele dia, esfriou, ou esquentou demais, ou quem matou o Det Reutemann. Importante saber, né? É hoje, né? Ontem mataram. Eu também estou por dentro. Ontem mataram. Hoje vão saber quem matou. Se é que vão falar quem matou, né? Entende isso? E aí aquele espírito que está ali, né? Prontinho para ser trabalhado, tratado, ou médium para ser tratado também, porque vai eliminar dele ali um peso. Tem um espelho. O médium não vem. Por alguma razão. Claro que existem razões que são consideráveis, mas a gente tem muito tempo de praia, a gente já viu muita coisa. Normalmente são banais as questões. Né? Até questões lá que os credores seguram lá para não vir mesmo. Tem muito isso. Né? Também. Mas aí precisa do quê? Força. Conhece-se o verdadeiro, não vou falar espírita, não vou falar cristão, porque não somos só nem espírita nem cristão. Conhece o verdadeiro ser pelo esforço que ele faz em dominar as suas tendências. Então, um esforço que é preciso, né? Então, o mesmo objetivo pode se contribuir em favor dos resultados terapêuticos a benefício de todos. Todos quem? Encarnados e desencarnados. É isso que eu acabei de falar. O médium e o espírito. E olha que tem médium, pasmem, que não gosta de receber sofredor. Só quer receber mentor. Não gosta. Ah, porque é ruim, porque já é uma impressão ruim, 24 horas já começa a sentir antes, né? Porque o espírito já começa a se acoplar, né? Não gosta de receber sofredor. Ah, não, se for para receber sofredor, tô fora. Sem compreender que ele vai ser tratado. Santa ignorância, que falta de estudo, de conhecimento, de profundidade. É. Bem isso. Fala alto aí. Médium sommelier. E tem, gente, e tem. Infelizmente, né? Precisamos compreender que a prática do bem, em qualquer expressão que se apresente, fortalece o seu agente. Quem pratica, né? Dignifica-o. Gera a simpatia dos espíritos nobres. Eu chamo de apadrinhamento. Então, quando a gente mostra que a gente está se esforçando, que a gente está fazendo algo, que a gente, né, está procurando, pelo menos pensando, né, o que é fazer algo de especial, né? Vou tentar fazer algo especial. Esses espíritos passam a assisti-lo, como é natural, entre os quais os guias espirituais dos socorridos. Então, né, chegou aqui, fomos lá, trouxemos o bolsão de sofrimento lá, chegou o pai velho aqui, conversou comigo, pediu para mim se podia ficar aqui na casa para trabalhar. Posso, filho, ficar aqui porque eu quero cuidar dos meus? Eu quero ser um trabalhador dessa casa? Olha que bênção! Só não vou achar que eu que apadrinhei ele, né? É mais alguém que está me apadrinhando, que está cuidando de mim, zelando por mim. E quanto mais se entreguem os médiuns sérios, hein? Porque médium tem de tudo. Os sérios e devotados ao ministério da caridade, mais se encontrarão em sintonia com as esferas elevadas, aurindo energias benéficas para o desenvolvimento moral,
em cujo programa se encontram inscritos. Entendem isso? Fazer. Fazer o bem em qualquer expressão. Não precisa ir lá no Porto de Paranaguá, não. Até aconselho que não vá. Mas quanta coisa pode ser feita? Ó, vocês estão aqui, vocês estão doando ectoplasma, estou vendo aí. Bastante. Estou doando ectoplasma. Só de estar aqui. E quantas outras coisas, dando e recebendo, ó, a troca. E não é só aqui, não. Tem muitos outros tratamentos aí que estão sendo feitos, né? Então é isso, quando a gente está disponível, está disposto, está se esforçando a fazer a caridade, seja ela em qualquer expressão, a gente está recebendo a simpatia dos espíritos nobres, que vão passar a cuidar da gente, porque eles querem que o fermento leveda a massa. É isso? Jesus que falou que ele era o fermento e ele tem pressa que a massa cresça. E aí eles vão fazer de tudo para que essa massa cresça. E eu fico muito feliz quando isso acontece aqui na casa. Quando alguns de vocês estão sendo levedados por esse fermento. Que a gente observa. Cada um a gente observa, conhece, eles falam. E é muito legal. E isso realmente acontece. Uma mudança, né? Uma mudança de comportamental, uma mudança energética. E não é virar, ninguém está falando de virar santo aqui. É o esforço. É o que vale, é o esforço. Não consigo, mas estou me esforçando. Isso que é legal. E aí essa semana a gente teve uma oportunidade de que uma trabalhadora espiritual se manifestasse. E isso me deixa muito satisfeito. Porque é mais alguém dentro desses milhares que não tem mais nem como pôr nome. Seu Tranca falou para mim, filho, não cabe mais. Eu tinha quadros que eu escrevia, caderno que eu escrevia, não cabe mais. Ele falou, é só um livro agora que vai resolver. E eu te ajudo a escrever. Então ele me instigou a escrever um livro sobre tudo isso aí. E vai sair. Porque ele falou, não cabe mais nesse papel. Aí como a gente tem dificuldade com essa gráfica, vai ser digital também para facilitar para vocês lerem. Né? Fica mais fácil, né? Então vamos ouvir aqui a chegada da nossa irmã trabalhadora. É uma pombagira que se apresentou, que conseguiu se conectar com uma médium, com uma pessoa que está se esforçando. E eu não vou deixar isso aqui guardado. Que sirva de incentivo para todos nós. Não vou deixar guardado. Feliz da vida porque conseguiu atingir o seu objetivo espiritual olha que coisa doida, de dar um apadrinhamento e um suporte para alguém encarnado. E a partir daqui, com essa conexão, trabalharem juntas. Pô, não é para fazer uma festa? Vocês ouvem aí agora. Não, daqui a pouco eu já vou ficar emocionado. Fiquei muito emocionado. Nossa, para mim... Laroie. Laroie. Oh, que coisa boa. Laroie, parré. E parrei, minha mãe Ançã. Salve sua força, minha mãe. Salve. Bem-vinda. Que coisa Cheguei, boa. né? Que coisa boa.
Ai, nossa irmã vai ficar tão feliz, minha mãe. Conseguiu conectar. Eu não trabalho, viu, filho? Pois olha que eu imagino, mas tô arrepiado aqui, minha mãe. Ai, arrepiei ela todinha também. Eu li hoje, minha mãe, o que tem que ser, vai ser. Tarda, Mas é, filho. tarda, mas não falta. E eu acreditei, sabia? Que bênção, que alegria. Vocês têm que estar felizes mesmo, viu, filho? Tem que estar feliz, porque tem muita coisa boa acontecendo e vai acontecer mais, muito mais ainda. Que maravilha, minha mãe. Que notícia boa. Tem ares renovados, né? Tem flores espalhadas por tudo aqui. Isso mesmo. Coisa boa. E tudo sendo trabalhado. Tá tudo sendo costurado, as coisas vão acontecendo, a gente vai chegando onde precisa chegar. Precisamos ser leve, né, minha mãe? Oh, meu Deus do céu. Que ânimo que a senhora está trazendo. Bom, tão gostoso estar aqui com vocês. Nossa, você sabe, é uma delícia aqui. Eu sinto a minha energia fluir. Que bênção. Espalha aqui assim. Sabe que é sua casa, né? É minha casa, claro. Sabe que é Essa sua casa abençoada, essa casa de amor, de É o seu trabalho. chão. Sim, E quanto nós temos que fazer, né, mãe? mas vocês têm força e capacidade. E o que a gente pode, a gente oportuniza também, né? Sim, sempre. A gente ampara aqui do lado, dá a força para vocês, quando vocês acham que não vão conseguir. Mas vocês vão conseguir, vocês sabem que conseguem. Que bênção. Né? Eu tô feliz de vir aqui. Muito bem. Agradecer vocês pelo trabalho. Agradecer por essa casa estar tão bonita. A energia tá tão boa. Faz tempo que a energia não estava tão gostosa aqui, viu, filho? Eu imagino, minha mãe. Olha, Eu e imagino. as coisas vão melhorar. Muito. Que bênção. Não é só aqui no vaso que tá florindo. É na vida de todo mundo. Que bênção, minha mãe. Oh, meu Deus. Gratidão, filho. E parrei, minha mãe. Gratidão, eparrei. Sua bênção, mãe. Sua Deus te bênção. abençoe. Sempre juntos. Gratidão. Gratidão. É inimaginável a alegria de receber uma trabalhadora espiritual aqui na nossa casa. Dentre tantas outras, né? Ela feliz por ter conseguido atingir o objetivo dela, de se conectar. A médium feliz por ter também dado essa possibilidade para ela mesma. Porque a energia que vem, o choque anímico que vem, o choque vibratório que vem, que aí um espírito desse patamar transfere para o médium, é inacreditável. Dá para ficar rindo por uma semana. É muito bom, né? E demonstra que tudo está caminhando, tudo está do jeito certo, como tem que ser. Mais uma força de trabalho diferenciada das outras forças de trabalho que já tem. Quer dizer, o leque de possibilidades ele vai se abrindo. Então elas e eles vão chegando conforme as necessidades vão surgindo. Então é um campo de trabalho, uma área de trabalho em que ela atua, que nós não tínhamos aqui na casa ainda. Tem outras partes. E aí, por isso a importância disso. E a importância desse diferencial. No caso de atendimento a espíritos sofredores e equivocados, a entrega da caridade espiritual permite que, desde o momento quando se instalam as ligações espirituais entre o comunicante e o médium, é natural que o médium se sinta agitado ou diferenciado. Lembra que eu falei? 12 horas antes, já existe, porque já tem todo um planejamento, né? Um acoplamento. Então, os médios mais sensíveis já começam a ter uma sensação que é transmitida pelo espírito, né? E aí o que ele diz?
Quando educado psiquicamente, o médium robustece-se no benefício que irá propiciar, não se permitindo perturbar pelas vibrações emitidas pelo agente desencarnado. Então o médium está preparado para trabalhar aquela energia, aquela vibração. Ele sente que tem algo diferente. Aquele dia que a gente tem mais cuidado, né? Atotô, fala pouco, pensa mais, até chegar ao trabalho e tudo se consumar, para que os dois acabam sendo ajudados. Dessa forma, o médium diminuirá sua cota de débitos morais, claro, porquanto toda atividade dignificadora conduz um peso específico positivo, que diminui o quantum de dívidas que se encontra aguardando o resgate do próprio médium. Quanto mais se dedique o sensitivo ao atendimento aos espíritos obsessores, credores, aos sofredores, mais fiéis serão as suas captações em relação aos nobres mentores do astral. Perfeito. É o que a gente precisa fazer. Agradeço vocês. Semana que vem, talvez seja o Marcelo. E não percam os próximos capítulos.